Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco nesta manhã que nos reunimos aqui no templo que esse Senhor nos concedeu para que possamos adorá-lo de forma conjunta, possamos louvá-lo e possamos também escutar a sua mensagem para o dia de hoje. Você também que nos acompanha através da internet, é muito bem-vindo a esses momentos de louvor ao nosso Deus. Vamos nos colocar em pé e abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 115. Honras somente a Deus é o subtítulo deste salmo que nós vamos ler inteiro de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos respondem lendo os versículos pares. Todos juntos, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Nós, se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora. Amém. Então, vamos praticar aquilo que lemos no versículo 18, bem dizendo ao nosso Deus, neste culto de adoração. Diz aqui o texto que os mortos não louvam a Deus. Se você está aqui é porque você é vivo, e você é vivo espiritualmente, e você foi tocado pelo Espírito de Deus para estar aqui hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor abre as portas da tua casa para a reunião do teu povo, Senhor Deus. Obrigado por cada irmão que está aqui, obrigado por tantas coisas boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos porque esta casa, já há muitos anos, Senhor Deus, tem sido local de adoração, local de gratidão, local de louvor, Senhor Deus, ao Teu nome. E principalmente, Senhor Deus, local de pregação da Tua palavra, aquilo que tem nos feito crescer, aquilo que tem feito vivermos em paz, Senhor Deus, e na segurança que o Senhor nos tem dado. Fica conosco neste culto, Senhor Deus, ajuda-nos a fazê-lo, porque ele é para Ti, ele é feito de coração. E mesmo com os defeitos que temos, Senhor Deus, te pedimos que, pela Tua misericórdia, o Senhor nos perdoe os nossos pecados, o Senhor afaste de nós, Senhor Deus, todas as dificuldades, todos os problemas, para que este culto possa ser feito a Ti, Senhor Deus, de forma agradável, prazerosa a Ti e também a nós, Senhor Deus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos então já louvar o nosso Deus com os cânticos espirituais. Bom dia, igreja, paz de Cristo também. Então, nesse momento que a gente vai ter de louvor agora, que vocês realmente pensem nas músicas que a gente vai cantar, que a gente possa refletir, realmente dizer o que elas querem, tá bom? Que a gente possa agradecer a Deus cada dia que a gente está aqui vivo e é isso.
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. Eu canto e louvo a
Rei que é digno, eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Podeis sentar. Nós queremos nessa manhã conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. É um tempo de férias, alguns dos nossos irmãos saem em viagem, aproveitam para participarem também em outras igrejas, conhecer outros lugares e de igual forma também na contramão disso. Então certamente devemos ter com a gente alguém que nos visita pela primeira vez. Alguém que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecer. Pedir aos irmãos que estão nos visitando para que se coloquem em pé por um instante. Os diáconos vão lhes conceder aí uma lembrança. Dentro tem uma ficha, se você puder deixá-la na saída, nós agradecemos, é o meio de contato com você durante a semana. Nosso pastor Juarez, pastor efetivo da nossa igreja, está no dia de hoje em São Paulo, Igreja Presbiteriana de Vila Eutália, conforme você tem aí no boletim o aviso. Lembre-se de orar pelo retorno do reverendo Juarez. Provavelmente isso se dará ainda na noite de hoje, no último voo São Paulo-Curitiba. Nós também queremos lembrar os irmãos, as programações da igreja nesse período de férias escolares continuam normalmente, segunda, quinta, domingo, os cultos normais, porém a escola dominical está funcionando em regime comunitário, em classe única. Nós desde dezembro estamos tendo a oportunidade de ouvirmos diversos dos professores da escola dominical, e o tema que está sendo abordado é o tema dos profetas. Hoje pela manhã foi o reverendo Lúcio quem falou sobre Zacarias. Semana que vem nós teremos o reverendo Luiz Vieira sobre Ezequiel, e na última semana o reverendo Juarez sobre Jeremias. Então aproveite, venha participar da classe em conjunto. Também queremos nessa manhã agradecermos a Deus por uma bênção especial na vida dos nossos irmãos, o presbítero Cláudio e a Ana Maria. Hoje, exatamente hoje, eles completam 23 anos de vida conjugal, bodas de palha. Gostaria de convidá-los, toda a família, estarem conosco aqui à frente. Nós vamos agradecer a Deus. A Ana perguntou por que é palha depois de 23 anos. Eu e o Antônio Carlos estávamos teologizando aqui. Eu acho que é porque ainda pega fogo, né? Depois de 23 anos ainda pega fogo, né? Deus quiser. Nós vamos orar por esse instante, agradecer. Eu pedi à igreja colocar-se em pé. Como é bom celebrarmos casamentos. E depois, ontem na igreja nós tivemos 2 casamentos, e hoje 23 anos, que coisa boa. Deus os abençoe, a família bonita. Arthur, na véspera da sua ordenação, servo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, e de maneira muito especial
pela vida desta família, presbítero Cláudio, tua serva Ana Maria, os meninos, ó Deus, como parte, ó Deus, de uma família abençoada, guardada e sustentada por Ti. Obrigado pela vida deles, conjugal, obrigado por os anos que eles passaram, pelos investimentos, ó Deus, que o Senhor fez na história, Senhor, do Cláudio e da Ana Maria, na história desta família. Também queremos nesse instante, ó Deus, colocar-te os sonhos que eles trazem em seus corações. Sabemos, ó Deus, que depois de 23 anos eles ainda agasalham, ó Deus, perspectivas, sonhos, projeções. Ó Deus, em nome de Jesus, se há alguém que possa realizá-los, esse alguém é o Senhor. Nós queremos colocar os sonhos desta família diante do teu altar, para que o Senhor, Deus, possa manifestar a tua graça e o teu favor, abençoando-os nessa direção. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, pela saúde, pela vida conjugal, pelos desafios, mas acima de tudo, pela esperança dos sonhos que o Senhor há de realizar. Em o nome de Jesus é que oramos. Amém. Podeis sentar. Ato contínuo do nosso culto, abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, momento de contrição, momento de recolhimento espiritual. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O ano nem começou, mas tem gente que está trazendo do ano passado um sobrepeso na caminhada muito grande. E correr com peso extra é algo muito difícil. Nós montamos um grupo aí de pessoas que vão correr a corrida da lua cheia essa semana, e correr com barriga é um negócio pesado demais, né? É pesado demais, a gente não aguenta, tem que perder a barriga. E correr carregando pecado, erro, desenvolver a carreira da vida sobrecarregado há de produzir cansaço intenso. Jesus diz assim: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu não vou aumentar a tua carga, eu vou aliviar o teu peso. Tomai sobre você o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu queria te convidar para um momento de oração silenciosa, um momento em que você deposite na presença de Deus o fardo, o peso, a sobrecarga que você traz sobre o seu coração. O salmista diz isso lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa, confia nele e o mais ele fará. Descansar é o que você está fazendo sentado nessa cadeira. Você soltou o seu peso, você se largou. Se a cadeira estivesse quebrada, você já teria caído. Deixe o peso nas mãos do Senhor, solte-o, deixe que o Senhor carregue para você. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração silenciosa nesse instante.
Eu quero fazer diferente do normal nessa manhã. E a palavra de Deus diz que nós carregamos os pesos uns dos outros. E eu queria te convidar a orar pela pessoa que está do seu lado, ela por você, de 2 em 2. Você está sozinho no banco, sai do lugar, sente perto de alguém. Eu quero convidar que você ore pela pessoa que está do seu lado. Às vezes é uma pessoa que está sozinha aqui no templo, que está angustiada de coração, e você está perto dela, você pode orar por ela, você pode abençoar a vida dela, e ela de igual forma a você. Saia do seu lugar, pergunte o nome, não sei quem é a pessoa, pergunte o nome. Quero orar por você, quero te abençoar. Eu acho que isso é muito importante. Paulo diz assim: abençoai uns aos outros, abençoai e não amaldiçoeis. Ora para a pessoa que está do seu lado. Esse momento será finalizado com a oração pastoral, e logo depois oraremos o Pai Nosso. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade, o privilégio de nos reunirmos como família da fé nesta manhã. Nós somos membros uns dos outros do corpo de Cristo e, como tal, ó Deus, queremos abençoar os nossos irmãos e sermos abençoados como família da fé. Por isso, ó Deus, nós queremos juntos nessa hora invocarmos o Teu nome, suplicarmos o perdão pelos pecados, ó Deus, suplicarmos também a Tua visitação sobre os enfermos e necessitados, sobre aqueles que estão sobrecarregados, quer seja emocionalmente, quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente, aliviando a carga, ministrando a graça, dando descanso ao coração. Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, pois sem Ti nós nada podemos fazer, e como família da fé, membros uns dos outros, ó Deus, oramos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento do nosso culto que reservamos para ofertar a Deus não apenas o nosso tempo, a nossa vida, mas também os nossos bens, e que uma parte deles também vão ser investidos na obra do Senhor. Pediria aos irmãos que abrissem novamente as suas Bíblias, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler todos juntos os versículos 20 e 21. Efésios 3, os versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa semana recebi um e-mail, e muitos dos irmãos devem ter recebido, sobre a nova página do site internet da igreja, e eu rapidinho fui lá fazer uma consulta. Até é um fato que nós temos que agradecer aos irmãos que colaboram com as informações, que mantêm atualizados, mas especialmente ao nosso irmão presbítero Luiz Augusto, que tem feito um trabalho incansável de manter essa página ativa, bonita e atraente, né? E eu já havia lido alguns trechos, mas o pastor Juarez escreveu ali um texto bastante interessante sobre a história da nossa igreja. Entre lá na página, vá consultar, porque ali conta a história um pouquinho do presbiterianismo, como ele chegou ao Brasil, como ele chegou ao estado do Paraná, né? Já fiquei sabendo, não chegou primeiro em Curitiba, chegou ali perto da divisa com São Paulo, primeiro, e depois chegou à nossa cidade, e como que a nossa igreja, né, se formou e como ela tem chegado até os dias de hoje. É interessante que algumas coisas são um pouco difíceis de entender, né? A igreja começou a funcionar na rua Emiliano Perneta e os irmãos na época compraram esse terreno que aqui hoje nós estamos, né, por 2 contos de réis. Acho que é isso que está lá, né? E é difícil a gente fazer uma associação, saber quanto que valia aquilo na época, né? Mas ali tem uma relação. Hoje a moeda, além da correção, as coisas se valorizaram 56 vezes mais, né? Então, em 1890, esse terreno foi comprado. Depois se começou a obra. Essa obra teve um investimento, né, de alguns trabalhos missionários do exterior, mas principalmente de famílias que já começavam a se agrupar aqui na igreja, né, a frequentar. E algumas dessas famílias têm os seus nomes listados nesta breve história, né? Sabemos que muitas foram, mas algumas famílias têm lá o seu nome, inclusive, registrado pelo desprendimento que tiveram em contribuir e colaborar na construção. E em 6 anos, já começamos aqui a ter algum trabalho. O templo ainda não estava pronto, né? Disse que ainda faltava a torre ali no templo, né? Mas já se conseguiam as pessoas se congregarem aqui e prestar culto a Deus. Em 6 anos, né? Aquele tempo as coisas não eram mais fáceis do que hoje, né? Eu acho até que eram mais difíceis, né? Mas a gente vê que num período bastante curto, com o ânimo dos irmãos, das famílias, os planos, né, foram confirmados por Deus e a obra se concretizou e se concluiu. E hoje nós temos aqui esse valioso, né, patrimônio neste local, além do que a igreja também cresceu fora daqui. Aqui nós lemos um versículo que diz, né, que às vezes, né, nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus é capaz de fazer por nós, né? Que fala que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Talvez aquelas famílias que começaram a se reunir aqui naquela época não tinham ideia de hoje, talvez, ver uma igreja com a quantidade de pessoas que tem aqui, e nem mais de 150 anos se passaram, quantas pessoas passaram por aqui, igrejas, filhas que vieram depois disso, né? E trabalhos missionários e tantos missionários. Mas a certeza é que Deus tem confirmado, né, e operado através de nós. Por que eu estou falando isso? A gente, como tesouraria da igreja, sabe, e assim como em muitos negócios e até na vida pessoal de cada um, que o mês de janeiro é um mês complicado na vida de todos. É um mês de férias, né, é um mês pós-natal, mas também é um mês que a carga tributária é bastante grande, né? Nós temos despesas adicionais, aqueles que têm filhos pequenos têm ali material de escola, matrícula, uma série de despesas adicionais. Então, normalmente é um mês que, proporcionalmente, nós gastamos mais do que outro. E, coincidentemente, esse ano, nós temos a finalização de um governo na administração da prefeitura e o início de um outro governo. E não deveria ser assim, ou não precisava ser assim, mas é normal. O final de um governo acaba segurando um pouco as suas despesas e o início de um outro governo
dá um breque por um tempo e segura também algumas verbas, né? E entre essas verbas, algumas verbas que para nós são significativas. Nós temos um lar, onde estão lá crianças, nós temos uma creche, né? Que nós não podemos deixar de pagar os funcionários, nós não podemos deixar de ter os alimentos, os medicamentos, ou seja, tudo aquilo tem que continuar funcionando normalmente. Mas nós não recebemos tudo aquilo que havíamos planejado. Nós vamos receber, sabemos que a prefeitura, nesse período agora, ela vai fazer todos os levantamentos que tem e vai fazer o pagamento, mas nesse período nós temos uma dificuldade. E daí vem um apelo aos irmãos, aqueles que estiveram em viagem, que não estiveram aqui nos últimos domingos, que não fizeram as suas contribuições aí do mês de janeiro, o mês já está acabando, faça a sua contribuição. A igreja, nesse momento, passa por um momento, não de deixar de pagar contas, mas um momento um pouco mais difícil que o restante do ano. Se você pode ir um pouquinho além, nós também agradecemos. E que o Senhor possa estar confirmando, assim como confirmou naquelas famílias que há muitos anos atrás acreditaram, confiaram e que houve desprendimento para que a obra fosse feita, nós pedimos também que as famílias que hoje aqui estão na nossa igreja possam igualmente participar. Quem sabe, daqui a 150, 200 anos, né, os nossos nomes vão estar lá listados, né, também como famílias que contribuíram. Tem um Gonçalves lá listado nas famílias de hoje, mas não é da minha família, não. A minha família é de outra região do país, não tinha nada aqui no Paraná na época, e Gonçalves é um nome muito comum. Mas existem outros, inclusive, que até hoje temos pessoas frequentando a nossa igreja. Então vamos cantar o hino de número 47, com ânimo e com confiança no Senhor. Enquanto isso, os nossos diáconos vão estar recolhendo os dízimos e as ofertas trazidas no dia de hoje. As crianças podem vir aqui à frente, estaremos orando junto com eles. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua sabedoria, Senhor Deus, em fazer muito mais, Senhor, do que os nossos corações são capazes de imaginar e até de querer fazer, Senhor Deus. Sabemos que é através de nós também, Senhor Deus, que o Senhor quer realizar a Tua obra, apesar de ter o poder, Senhor Deus, para fazer tudo aquilo que é do Seu plano e é da Sua vontade. Mas o Senhor, confiado em nós, Senhor Deus, tem transformado vidas, para que através destas vidas a sua obra se complete, Senhor Deus. Te agradecemos por tantos anos de família, Senhor Deus, que aqui tem contribuído, que aqui tem dedicado, Senhor Deus, o seu tempo, o seu trabalho, Senhor Deus, para a adoração,
para louvor a Ti, mas também, Senhor Deus, para um envolvimento na Tua obra, arregaçando as mangas, Senhor Deus, trabalhando, se envolvendo na obra missionária, na pregação da palavra e da assistência social, Senhor Deus. Te agradecemos porque ainda hoje, Senhor Deus, o Senhor tem sustentado essa igreja em todas as suas necessidades. E que às vezes, Senhor Deus, o nosso coração se preocupa, nossa necessidade, Senhor Deus, de ver as coisas seguras, Senhor Deus, às vezes nos deixa um pouco intranquilos, Senhor Deus. Mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor esteja tocando aqueles que ainda não puderam contribuir ou ainda não entendem a necessidade de participar da Tua obra, Senhor Deus. Que o Senhor esteja igualmente, Senhor Deus, transformando esses corações e dando a eles a visibilidade, Senhor Deus, da grandiosidade da Tua obra. Te pedimos que o Senhor acompanhe agora os nossos pequeninos, Senhor Deus, aqueles que se dispuseram a estar com eles hoje, também pregando a Tua palavra, Senhor Deus. Que sejam momentos a eles de crescimento, Senhor Deus, assim como para nós que ficaremos aqui no templo, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe o pastor Carlos na mensagem que ele vai nos trazer, que ela possa mais uma vez estar nos impactando e nos ajudando a crescer rumo à nossa santificação, Senhor. Em nome de Jesus que te agradecemos e te pedimos por tudo. Amém, Senhor. A igreja pode assentar-se. Para a nossa reflexão nessa manhã, quero convidá-lo à leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 30, até o versículo de número 52. Nós vamos fazer a leitura responsivamente. Eu quero a sua participação. Você que está com a sua Bíblia em mãos, leia o texto de maneira alternada comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 52. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: são 5 pães e 2 peixes. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E tendo-os despedido,
subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma que gritava. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Versículo 52, último versículo, leiamos juntos. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Senhor, não permitas que o nosso coração esteja, Senhor, refratário nessa manhã, endurecido, insensível. Que sejamos, Senhor, atentos à Tua voz. Que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti na compreensão da Tua palavra. Nós te suplicamos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da nossa igreja este ano é uma comunidade modelo. Você tem aí no boletim aquelas páginas iniciais, algumas informações. Tema do ano, comunidade modelo. A base dessa temática é aquilo que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, dizendo: e vocês se tornaram modelo para os crentes da Acaia e da Macedônia. Comunidade modelo. Entre os fatores de referência, de paradigma das comunidades cristãs que servem de modelo, nós temos uma comunidade discipuladora, que é o tema do bimestre. Janeiro e fevereiro, o tema da nossa igreja trabalha essa percepção do fazer discípulos, do ser uma comunidade discipuladora. Especialmente na manhã de hoje, pastoral do Reverendo Juarez no boletim nos desafia a fazermos discípulos, a discipularmos. E é interessante pensarmos dentro dessa dinâmica do se fazer discípulo. Como é que se faz um profissional hoje no mercado? Nós estamos aí no início do ano e a gente passa pelas ruas e a gente vê a molecada que passou no vestibular, toda pintada, feliz, exultante, alguns pintados, outros cabeça raspada, outros enlameados, pedindo ali um donativo, alguma coisa para um trote que é realizado no começo do ano. Eles venceram uma etapa da vida, mas venceram apenas uma etapa da vida. Entrar e ingressar na faculdade vai desembocar do outro lado num profissional que vai requerer qualidade ou não. E triste é sabermos que muitas vezes nesse processo de formação profissional, educacional, estudantil, há uma lacuna exorbitante, a ponto de uma pessoa ingressar num curso de enfermagem, sair do outro lado uma enfermeira padrão e chegar no hospital e injetar glicerina no lugar de soro e matar uma pessoa. Ou então ouvir do médico que você precisa dar alimentação para aquela pessoa que está na sonda, e ao invés da pessoa colocar a sopa na boca, ela põe na veia e mata outra pessoa. Ou no caso, como aconteceu essa semana no noticiado, o sujeito internou para operar do joelho e saiu operado de apêndice. Imagina se fosse de fimose, né? O negócio é complicado. Às vezes, os profissionais que estão saindo são profissionais que a gente às vezes não tem confiança. Você às vezes vai atrás de um diagnóstico médico, ou de um advogado, ou de uma outra área qualquer, você vai entrar atrás de 2, 3 ou 4 para saber se aquela referência de fato tem fundamento. E a minha preocupação é saber como é que estão sendo produzidos os discípulos de Jesus Cristo. Se nós vemos isso no contexto geral do nosso país, em termos educacionais,
a gente pergunta também em termos de formação qualitativa dos discípulos de Jesus. Há uma preocupação muito grande na atual geração com quantidade de gente, igrejas lotadas, templos abarrotados, mas nem sempre toda essa movimentação vai redundar na qualidade de vida cristã que de fato nosso país requer. Nós temos aí, nos últimos 20 anos, uma crescente do número de evangélicos no país. Quando eu fui para o seminário há 25 anos atrás, a gente não passava de 5% no país, e hoje nós estamos aí na casa dos 22%, 25% de evangélicos no país, e a pergunta que a gente faz com tantos discípulos de Jesus, o que isso mudou na nossa sociedade? O que isso tem produzido de transformação no ambiente de trabalho, nas universidades em termos de estudo, no dia a dia, nos relacionamentos. É certo que o nosso país sempre foi um país violento, mas de 20 anos para trás, ninguém pode dizer que a violência não tem aumentado, que a corrupção não tem dobrado, e ao mesmo tempo tem aumentado o número de discípulos. O número daqueles que são conhecidos, ou pelo menos se fazem conhecer e assumir como discípulos de Jesus, mais no ambiente evangélico do nosso país. O que é que está acontecendo que aumenta o número de discípulos e cai a qualidade de vida na nossa sociedade? Será que não há um hiato, um buraco, a semelhança do que acontece nos meios educacionais do nosso país, aonde muitas vezes nós não temos confiança naqueles que estão sendo produzidos por aí? Será que você tem confiança em qualquer discípulo de Jesus? Como é que Jesus trabalhou essa temática do fazer discípulo? Os 2 milagres que nós lemos no Evangelho de Marcos apontam para a gente sobre essa temática. A temática de que Jesus estava preocupado com a construção do caráter, com a construção de pessoas que dariam a continuidade na obra depois da sua partida. Ele não estava muito preocupado em fazer manifestações de poder gratuita. A leitura dos milagres no Evangelho de Marcos, ela obedece à percepção do fazer discípulo. E é tanto que o capítulo 6 termina no versículo 52 das leituras que nós fizemos, dizendo que Jesus estava profundamente preocupado com o fato deles terem um coração endurecido. O primeiro milagre que nós lemos é o milagre da multiplicação dos pães. E nos evangelhos todos que você vai encontrar exatamente essa realidade sucessiva, a multiplicação dos pães e a tempestade vindo imediatamente depois da multiplicação dos pães. No evangelho de João, você tem 7 sinais. A multiplicação é o 4º sinal, e o andar por sobre as tempestades da vida, do mar bravio, é o 5º sinal. Sobraram apenas 2, que é a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro como coroa dos sinais de Cristo no Evangelho de João. Agora, quando nós olhamos para esse texto, especialmente eu quero me deter no texto da tempestade, ainda que nós lemos toda a passagem a partir do versículo de número 30, é porque o versículo 45, que começa a ministração sobre acalmar a tempestade, começa dizendo: logo a seguir, há uma relação entre o milagre anterior e aquilo que iria acontecer naquele instante que estaria sendo discutido ou inserido no texto para a formação dos discípulos. Há algumas lições interessantes, algumas questões importantes que a gente precisa destacar. Na vida, todo mundo enfrenta tempestade. Mais cedo ou mais tarde, no início ou no fim do ano, todos nós temos tempestades na nossa vida. Existem tempestades que são passageiras, existem tempestades que são duradouras. Existem tempestades que você mal entrou, você já saiu. Que ao mesmo tempo que você está no meio de um temporal, o sol está brilhando. Até o pessoal brinca: sol com chuva é casamento de viúva, né? Chuva e sol, casamento de espanhol. Mas às vezes você está no meio de uma tempestade com o sol brilhando. Outras vezes não. Você está numa tempestade que já faz uma semana que você não vê a cara do sol. Existem tempestades e tempestades. O texto fala para a gente de uma tempestade.
Uma tempestade que tem algumas características e lições na formação dos discípulos que são significativas para que a gente, como igreja discipuladora, possa ser também discipulada para vir a fazer discípulos. Quais são as lições da tempestade para a formação dos discípulos? Em primeiro lugar, Deus nos quer seres ensináveis. Deus nos quer seres ensináveis. Vamos repetir? Deus nos quer. O grande problema de fazer discípulo é você ser ensinável. Ninguém vai ser alguma coisa que não venha a aprender. E o problema, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, é que nós já sabemos de tudo. Não precisamos mais de nada. Com o envelhecimento da nossa caminhada cristã, nós vamos nos tornando embrutecidos, endurecidos e, pior de tudo, inensináveis. É interessante que essa expressão do verso 52 se veja apenas no Evangelho de Marcos. Por que é que Jesus os fez ir para a tempestade? Porque os seus corações estavam endurecidos diante do milagre dos pães. Eles viram e não entenderam, eles olharam e não perceberam, eles participaram do milagre, mas eles não absorveram bolhufas alguma. Muitas vezes nós estamos na vida cristã caminhando, com o coração inensinável. Se há uma coisa terrível na vida cristã, é imaginarmos que nós já sabemos tudo o suficiente para aquilo que Deus tem para a vida da gente, e não sabemos. Tire essa prepotência do seu coração. Esse texto está no Evangelho de Marcos, que, segundo estudiosos, deveria ter outro nome, o nome de Evangelho de Pedro, porque foi Pedro quem passou as informações para João Marcos, e João Marcos foi quem escreveu, compilou, organizou todas as informações que o apóstolo Pedro, que era o seu discipulador, lhe passava. Por isso é que você encontra no Evangelho de Marcos, por exemplo, algumas expressões que dizem respeito apenas a Pedro. Uma delas, quando Pedro nega Jesus e o anjo aparece dizendo: eu os quero encontrar na Galileia, avisai aos discípulos, e a Pedro que eu os espero lá. Somente o Evangelho de Marcos traz esse e a Pedro, porque Pedro já se sentia excluído do corpo dos discípulos por ter negado Jesus. Agora, por que é que ele coloca isso no texto? Qual discípulo sempre soube de tudo na vida? Jesus disse assim: todos vão se escandalizar quando o Filho do Homem for entregue nas mãos dos pecadores. E Pedro diz assim: todos podem se escandalizar, menos eu. Eu não, eu sou o cara, eu vou estar com você o tempo todo, para o que der e vier, em qualquer circunstância. E Jesus diz assim: antes que o galo cante 3, você me negará 3 vezes. E Pedro nega Jesus. O texto diz para a gente que eles tinham participado de um milagre. Volta a página comigo no versículo 30. Eles estão num lugar ermo, desértico, que Jesus havia levado os discípulos porque eles estavam cansados. A lide era muito intensa, muita gente necessitada, muita gente sobrecarregada, e os discípulos cuidando. Jesus os leva para um momento de descanso, e a multidão segue atrás para esse lugar desértico. Ali eles passam a manhã, um meio-dia, as primeiras horas da tarde, e os discípulos começam a ficar preocupados. 5.000 homens, sem contar mulheres, sem contar crianças, aonde haveremos de encontrar comida para tanta gente? E aí alguém diz assim para Jesus: Senhor, manda eles embora, despede a multidão para que eles comam no meio do caminho, está entardecendo. E Jesus diz assim: não, nós temos que dar comida para essa gente. O que é que tem aí? Pão? O que é que tem? E aí eles correm atrás. 5 pães, 2 peixes, Jesus abençoa, manda sentar de 100 em 100, de 50 em 50, parte o pão, distribui para a multidão, e sobra muito, todos comem, se fartam, mas os discípulos veem aquilo,
participam daquilo, mas não entendem nada. O coração estava endurecido. Versículo 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. A primeira lição que esse texto nos apresenta, por que é que Deus muitas vezes nos remete para a tempestade da vida? É para quebrar o coração endurecido. Jesus então, verso 45, vendo que eles não haviam entendido coisa alguma do milagre, verso 45 de Jesus, então, compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante. O Senhor sabia que o que eles teriam pela frente não seria mais um milagre dos pães, mas uma tempestade horrenda que os apanharia no meio do caminho. Por que é que Jesus manda os discípulos para o meio da tempestade? Para quebrar o coração endurecido. Não tem como ser discípulo se a gente tiver um coração endurecido. A primeira parábola que Jesus conta no Evangelho é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e o semeador lançou a sua semente, uma semente caiu em terra à beira do caminho, onde as pessoas passavam, pisavam, e aí a Bíblia diz que aquela semente não penetra na terra, não ganha raiz, não germina, as aves vêm e roubam, e comem, e levam embora, porque é uma terra refratária, é uma terra endurecida, é uma terra que não tem absorção, terra de muito coração, bate e não penetra. Se a gente quer ser discípulo de Jesus, há uma primeira lição que esse texto nos quer ensinar. A lição da tempestade é que Deus nos quer ensináveis em todo tempo. Em todo tempo. Não haverá um tempo da nossa caminhada em que nós não sejamos ensináveis por conta de Deus. E o pior de tudo é que muitas vezes a gente faz um curso medíocre, quer de um lado, quer de outro, quer de teologia, quer dessa área, quer daquilo, e nós já nos sentimos PhDs, sabemos de tudo, damos palpite em tudo, apontamos tudo, e aí Deus nos deixa entrar no meio da tempestade, para quebrar o coração, e para mostrar que a gente precisa ser um discípulo ensinável em todo o tempo. Há uma segunda lição que o texto nos apresenta nessa manhã. Uma segunda lição da tempestade é que Deus nos quer entendidos de que toda manifestação do poder do Senhor vem acompanhada de um desafio. Deus não faz manifestação de poder para fazer circo para ninguém. Algumas igrejas hoje se transformaram em verdadeiro circo, onde as pessoas vão, fazem um espetáculo, shopping centers da fé, vende todo tipo de coisa, vende salvação, vende milagre, vende unção, vende óleo ungido, vende emagrecimento por passe, todo tipo, de sabonete descarrego, vassoura que limpa todo tipo de trabalho, e as pessoas estão atrás desse tipo de situação como manifestação do poder de Deus. Veja, não existe uma manifestação do poder de Deus que não seja acompanhada na vida cristã de desafio. Jesus multiplicou os pães, mas o que é que Jesus estava fazendo naquele momento? De um lado, ele estava suprindo a necessidade das pessoas que vinham atrás dele, de outro lado, ele estava dando uma lição de vida aos discípulos de dependência de Deus. Deus é capaz de pegar a escassez e fazer superabundar. Deus é capaz de pegar o vermelho e transformá-lo no azul. Deus é capaz de pegar aquilo que falta e ter cestos sobejantes. Deus é capaz de fazer do nada todas as coisas. O primeiro verbo que a gente tem na Bíblia está no livro do Gênesis, Bereshit bara Elohim. O verbo bara, lista da professora de hebraico, é o verbo que diz criar do nada.
do nada. Não precisaria daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes. Se eles voltassem dizendo ninguém tem nada, certamente Jesus intercederia, viria o maná, codorniz, replicaria os milagres da caminhada no deserto. Deus é capaz de fazer uma operação de poder e do nada fazer tudo. E isso para a gente ser dependente de Deus. Mas o problema é que muitas vezes a manifestação do poder de Deus concorre numa outra direção, de autossuficiência, de orgulho, de soberba, de prepotência. Aqueles discípulos viram aquilo, não entenderam absolutamente nada com quanto vissem ali o milagre, entraram no barco e quando eles perceberam que a tempestade os acometia, Jesus não estava no barco com eles. E agora? O que é que aconteceria? Eles tinham acabado de ver um milagre. A história recente da manifestação de Deus ainda era fresca na mente. E eles começaram a temer pelas suas próprias vidas, prevaricarem por incredulidade. Será que isso não é a história da gente? Ainda outro dia Deus faz uma intervenção na família, um socorro, um livramento, uma manifestação de poder, a cura de um filho, de uma pessoa, de uma necessidade, a bênção de uma porta que se abre depois de tantos anos dela fechada, e a gente passa por uma tempestade, e aquelas nossas memórias, dos feitos de Deus, das intervenções de Deus, aonde foi parar a nossa memória? A segunda lição que o texto da tempestade nos ensina é que toda manifestação do poder de Deus na vida do discípulo vem acompanhada de um desafio. O desafio da dependência de Deus. O desafio de sabermos que as coisas acontecem na nossa vida não por nós mesmos, mas por Deus. Há uma terceira e última lição que esse texto nos apresenta. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos lança a própria sorte da tempestade da vida. Veja lá, alguém pode dizer assim, mas se Jesus sabia que eles iriam pegar uma tempestade, por que é que Jesus os encaminha para a tempestade? Porque Ele queria que eles se tornassem ensináveis. Porque Ele queria quebrar a dureza do coração daqueles que estavam ao seu redor, porque Ele queria que eles entendessem que a manifestação de poder vem associada a um desafio de dependência de Deus, coisas que eles não estavam entendendo. Então Jesus os impulsiona nessa direção, e a expressão do verso de número 45 é: os compeliu, quase os obrigou a embarcar para o outro lado, e Ele não vai com eles. Ele sobe no monte, ele está em oração, e lá de cima do monte o dia começa a descambar, e naquela região é um lugar lindo, no mar da Galileia, ver o sol no horizonte é algo fantástico. E os discípulos no meio do mar, de repente aquele sol começa a desaparecer, a noite começa a chegar, com a noite nuvens carregadas, ventos fortíssimos, o barco sendo jogado de um lado para o outro. Cadê Jesus? Aonde é que está Jesus? Porque Deus nos enfiou no meio dessa tempestade. Será que Ele não está vendo a nossa necessidade? Muitas vezes nós temos a sensibilidade ou a percepção de que nós estamos sozinhos na tempestade da vida. Deus jamais nos abandona, queridos, mesmo quando Ele nos impulsiona para a tempestade. O texto diz assim para a gente: ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e Jesus estava sozinho na terra. Versículo 48, e vendo-os em dificuldade, no meio do mar, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. Que hora que eles embarcaram? Que hora? No início da tarde, ali no entardecer, por volta das 5:30 da tarde.
A tarde estava chegando, a noite estava chegando. Verso de número 45 em diante fala, 47, ao cair da tarde, a ideia de que ainda era tarde, não era noite. Para o judeu a tarde vai até às 6 da tarde, 6 horas, aí muda para a noite, primeira vigília da noite, segunda vigília da noite, terceira vigília da noite, quarta vigília da noite, é assim que o judeu conta a hora. Tarde ainda significava 5:30 da tarde. Quando eles entraram no barco, que horas que Jesus foi ao encontro deles? Aí o texto diz, versículo 48, por volta da quarta vigília da noite. Que hora era isso? Eles entraram às 5:30, a primeira vigília da noite começa às 6, e é um período de 3 horas, 6, 7, 8 e 9, primeira vigília da noite. Não foi nesse horário que ele esteve com eles. Segunda vigília da noite, 10, 11 e meia-noite. Pô, eles embarcaram às 5:30, já fazia 6 horas que eles estavam remando, lutando com a tempestade. Jesus não viera ter com eles. Terceira vigília da noite, 1, 2, 3 da manhã. Eles eram heróicos. Lutar com a tempestade 9 horas. Jesus não viera ter com eles. Quarta vigília da noite, 4, 5, 6 da manhã e começa o dia. 12 horas de briga com a tempestade. Deus jamais nos abandona à própria sorte, ainda que a luta pareça árdua, ainda que a tempestade não passe, ainda que os nossos esforços estejam se diluindo. Veja o que o texto diz, verso 48. Era tarde ainda, e Jesus os via em dificuldade. Deus não tira os olhos da gente. Nós podemos ser surpreendidos pelas tempestades. Deus não. Jesus mandou os discípulos sabedor que a tempestade vinha. E do alto do monte ele ficou monitorando a tempestade e os discípulos e a reação dos discípulos diante da tempestade, e o tempo foi passando e ele lá em oração, ele não se esqueceu dos discípulos, ele olhava e via, só que chegou no momento que ele falou, chega, basta, agora eu vou lá e vou dar um cabo nessa situação, porque eles já aprenderam bastante. Deus jamais nos abandona. Deus está com os olhos na gente, quando o milagre do pão acontece e a gente não entende nada. Deus está vendo o nosso coração. Deus está vendo o nosso coração a hora que a gente entra no barco, sabedores de que nós vamos chegar do outro lado com tranquilidade. Deus vê o nosso coração no meio da encrenca, da tempestade, quando a gente não está mais aguentando remar. Chega, o barco vai virar, eu não aguento mais remar. São 12 horas remando. E aí Jesus vem triunfantemente, acalma a tempestade, e o barco chega no seu lugar. Você é discípulo de Jesus. Eu comecei dizendo, me preocupa quando eu vejo o noticiário. A enfermeira pôs glicerina no lugar de soro e matou o paciente. Ligou a bolsa de sopa no lugar o soro para abastecer a pessoa, e o negócio foi para a veia. O outro sujeito internou para operar do joelho e saiu com uma cirurgia nas partes baixas, completamente diferente. E discípulo de Cristo, como é que a gente tem revelado aquilo que Jesus tem entendido, mostrado e revelado? Às vezes nós entramos na tempestade da vida e o ano só está começando. Nós estamos ainda dentro do primeiro mês do ano. Tem um cântico do nosso inário que diz assim, bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, vigia, ora, porque um temporal pode abrigar. A gente não sabe o que está para acontecer na vida, na família, na saúde, no emprego, na caminhada.
Às vezes Deus nos permite entrarmos numa tempestade, primeiro, para que a gente seja ensinável. O grande significado desses 2 milagres está numa questão: coração endurecido. Você é ensinável nessa manhã? Apesar dos seus 40 anos de igreja cristã, você é ensinável? Ou você já se tornou um PhD na igreja? Segundo, Deus quer nos ensinar também que toda manifestação de poder vem acompanhada do desafio de dependência. Como é que vai a nossa dependência de Deus? Às vezes a gente tem tudo, mas se faltar a bênção de Deus, falta tudo. A família desarticula, profissionalmente as coisas acabam perdendo o seu horizonte. Você pode ter tudo, faltou a bênção de Deus, nada do que você tem vai valer a pena. Por fim, Deus não nos abandona no meio da tempestade da vida. Os olhos de Deus estão sobre a gente. Em qualquer que seja a situação, Deus é fiel às suas promessas. Eu queria nesse instante te convidar a um momento de oração, um momento de reflexão, um momento em que buscarmos a presença do Senhor, algumas aplicações especiais. Pode ser a tempestade que for, Jesus vai andar sobre ela pelo seu poder e pela sua autoridade. Não importa a tempestade que você se meteu, Jesus é capaz de andar por qualquer uma delas. Jesus está sempre disposto a te estender a mão, mesmo na presença da mais fraca manifestação de fé. A tempestade só vai cessar quando Jesus disser: sossegai. Pai, nós estamos aqui nessa manhã reunidos. Há pessoas que estão remando durante tanto tempo no meio do mar. Há pessoas que estão exaustas, sobrecarregadas, fatigadas, de tanto remar no meio do mar bravio da vida. Muitas vezes nosso mar está sossegado, mas o horizonte começa a ficar nebuloso, o vento começa a soprar mais intenso. Na formação de discípulos, ó Deus, na nossa vida, na vida da nossa igreja, dá-nos sempre um coração ensinável, como o de Pedro, depois de ter negado Jesus, restaurado, se tornou uma pessoa ensinável. Assim sejamos nós, que possamos perceber que as respostas das orações, que as manifestações sobrenaturais do poder de Deus, fazendo com que, ó Deus, haja suficiência, haja, Senhor, suprimento, haja abastecimento normal, possa trazer para a gente sempre a dependência de Deus. Mas acima de tudo, Senhor, que possamos entender, onde quer que estejamos, qualquer que seja o momento pelo qual atravessamos, os olhos do Senhor estão sobre aqueles a quem o Senhor ama. Dá-nos, ó Deus, o socorro, o livramento, o ensinamento necessário, para que quando chamados a sermos discípulos, como José Dilcio e a sua esposa, Senhor, no Senegal, que não estão negando a fé, no mundo, ó Deus, onde a fé é apenas, ó Deus, prosperidade, a cadeia, a adversidade, a ameaça de vida, como bons cristãos, ó Deus, eles estão revelando o temor do Senhor ao mundo inteiro, não apenas às crianças do Senegal. Que possamos, à semelhança, Senhor, também enfrentarmos as tempestades da nossa vida, sabedores, ó Deus, de que o Senhor pode fazê-la acalmar a qualquer instante, pelo seu poder, para a sua glória e para a edificação do teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a entoar um outro hino, não o hino que está no boletim. Já que nós falamos sobre tempestade, por favor, Igor, coloque para a gente o hino. Isso, hino 254, vamos nos colocar em pé, ao som do piano, louvaremos o Senhor, encerrando o nosso culto nessa manhã.
Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente podes assim ouvir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Nos todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Que o Senhor esteja à tua frente, para no meio da tempestade te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger quando fraco estiveres pronto a cair. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando fraco pensares em cair. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar abundantemente.
Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformares o mundo, em nome de Jesus, amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a e a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Bom domingo para você. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. A paz de Cristo. Uma semana, né? Tá à noite não? Acho que vai dar.